Olá, seja muito bem-vindo para mais um estudo bíblico aqui da Melk de Pomerode. Se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve no nosso canal para poder conhecer um pouco do conteúdo que a gente tem aqui. E se você já é inscrito, aproveita e compartilha aquilo que você tem aprendido aqui com os seus amigos, com sua família, porque sem dúvida a palavra do Senhor vai ser uma bênção na vida deles. Então, vamos lá. Nós estamos estudando o livro de 1 Reis, com o objetivo de especificamente aprender a respeito da história do profeta Elias e do profeta Eliseu. E nesse momento e nas últimas semanas nós temos visto a respeito do ministério do profeta Elias especificamente. E nesse estudo de hoje nós vamos estudar a respeito do capítulo 19 de 1 Reis, dos versículos 1 a 18. Ou seja, 1 Reis, capítulo 19, dos versículos 1 a 18. Abre tua Bíblia, aproveita e pausa o vídeo e lê primeiro o texto bíblico para depois continuar assistindo ele, para que as coisas que você vai ouvir façam sentido, ok? Então, o capítulo 19, ele destoa um pouco daquilo que tem acontecido até agora no ministério de Elias. Porque a gente vê até aqui, no ministério de Elias, um homem bem decidido, um homem de fé, um homem obediente àquilo que Deus coloca para ele, aquilo que Deus pede e ordena que ele faça e que ele fale. E de repente, acontece que nesse capítulo, depois de tudo que acontece anteriormente, até o estudo da semana passada, o Elias sinta uma aflição. E de repente aquele Elias decidido, servo, obediente do Senhor, se transforme num homem com medo e aflito. E é interessante perceber que esse profeta, esse homem de Deus, tem essa mudança nas suas atitudes e no seu jeito de fazer o seu ministério. O Elias, assim como antes, ele está correndo risco de vida. Por quê? Porque ele, em nome de Deus, em nome do Deus vivo, ele derrota aos profetas de Baal. Lá quando ele está diante do monte e lá ele demonstra quem é o Deus vivo, diante de tudo aquilo que ele demonstra, onde ele é representante e porta-voz de Deus, ele incomoda uma pessoa em específico, que é a nossa querida Jezabel. A esposa do rei Acabe, a Jezabel, ela se incomoda muito e ela fica furiosa com Elias. E por causa disso, Elias corre grande risco de vida, porque todos os profetas pagãos, eles são sustentados pela Jezabel, por dinheiro que é na verdade do povo de Israel e que deveria sustentar Israel, os seus profetas, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, aqueles que precisavam. Esse dinheiro, na verdade, ele está sendo direcionado, e essa abundância, na verdade, porque o dinheiro funciona de uma forma diferente naquela época, é direcionado para esses deuses pagãos, para o seu sustento, e nada mais, nada menos para que a rainha Jezabel, a esposa do rei Acabe, se sinta bem, para que ela possa adorar ao Deus que ela quer e para que ela possa ter um vasto cardápio de muitos deuses para que ela possa usar de acordo com as suas necessidades. E fazendo tudo o que Elias fez, ele incomoda Jezabel, essa mulher que tem feito tudo isso. Então, o Elias ele decide fugir para manter a sua vida viva. Ou seja, Elias ele não pergunta para Deus, ele não espera uma ordem de Deus, ele decide dar um jeitinho, o famoso jeitinho que nós conhecemos. Ele, assim como muitos outros personagens da Bíblia que a gente conhece, ele decide tentar do jeito dele salvar a própria vida. E ao decidir fazer isso, ele acaba se colocando numa situação um pouco complexa, porque ele vai e deixa o servo dele, e depois que ele deixa o servo dele, ele foge para o deserto. Esse homem, ele está tão apavorado, ele está tão desesperado, que ele prefere fugir, ele prefere se esconder. E se nós pensamos no que significa deserto, no que significa que Elias largue tudo o que ele está fazendo e corra para o deserto, significa que ele também vai morrer lá. Porque o que a gente tem no deserto? A gente tem fome e tem sede. E tem muito frio durante as noites e muito calor durante os dias. Ou seja, Elias ele estava fugindo de uma situação de morte para uma outra situação de morte. E por quê? Porque ele começou a temer.
porque de repente ele parece que não lembra quem é o Deus que está por trás dele, quem é o Deus que tem sustentado o ministério dele e a vida dele até então. A gente pode olhar para o Elias e pensar que ele entrou num certo tipo de depressão, porque tem acontecido tanta coisa difícil, ele tem passado por tanta coisa complicada, que de repente ele fica tão apavorado e ele não enxerga saída a não ser fugir para o deserto. É a mesma coisa do que a gente sair de uma situação ruim para outra pior. A gente acha que está mudando, a gente acha que está resolvendo, mas os nossos olhos estão tão centrados no problema que a gente não consegue ver as soluções que tem no nosso entorno. E no caso de Elias, a solução seria claramente buscar a Deus e ir diante de Deus para que Deus dissesse para ele aquilo que ele deveria fazer, qual deveria ser a atitude dele diante do que está acontecendo. E lá no deserto, o Elias, ele clama a Deus, ele pede a Deus. E ele pede a Deus algo que é bem dolorido, e a gente precisa imaginar que esse homem está com muita aflição, porque ele pede para Deus para que Deus tire a vida dele. Ou seja, ele sabe que ele não pode fazer isso. Ele lembra ainda quem é o Deus vivo e quem é o Deus verdadeiro. Ele só não quer morrer pelas mãos da Jezabel. Ele prefere morrer nas mãos do seu Deus, do seu Senhor. E é interessante que parece que não quer dizer que a fé de Elias tenha terminado, ou que a fé de Elias tenha se perdido ou cansado. Significa que Elias não tem mais fé de que ele dá conta. E por isso ele vai ao deserto e clama a Deus, porque a fé dele continua viva no Senhor. Porque ele sabe que o Senhor pode, mas ele não acha que ele consegue. Ele desistiu de si mesmo, ele acha que ele não dá conta mais de continuar. E lá no deserto, lá contra qualquer probabilidade e possibilidade de vida, de ajuda, Deus vai ao encontro de Elias. Deus vai em direção desse homem como um anjo e coloca para ele um copo d'água, um jarro d'água e um pão recém-amassado diante de brasas, em cima de brasas, para que ele possa se alimentar e seguir o seu caminho. Elias, ele se coloca diante de Deus desesperado, sem nenhuma esperança, pedindo pelo fim da sua vida, e Deus vai lá e diz para ele: não, você ainda precisa viver e você ainda vai viver. Quando Deus dá alimento para ele, dá sustento para ele, significa que Deus ainda está cuidando dele. Se nós formos pensar o que significa passar pelo deserto, o que é isso, nós podemos lembrar de muitas outras passagens bíblicas. Por exemplo, do povo de Israel, que poderia ter feito o percurso da caminhada pelo deserto em um tempo muito mais curto, mas levou 40 anos, porque precisava aprender algumas coisas. Jesus também foi ao deserto, porque precisou passar por aquele tempo para aprender, para se fortalecer. Se nós olharmos para o deserto, que significa, ao mesmo tempo, uma situação difícil, uma situação de silêncio, de solidão, significa que eu e você, nós também precisamos viver os nossos desertos. Mas por quê? Por que nós precisamos viver os nossos desertos? Porque é lá no deserto que a gente pode ver se manifestar a glória e o poder de Deus. Porque quando não tem mais nenhuma possibilidade lógica, uma possibilidade racional que Deus se manifesta, que Deus mostra o poder e mostra quem Ele é. Que Ele é um Deus vivo, que Ele é um Deus que sustenta e que não abandona aqueles que são fiéis a Ele. Então, quando eu e você nós passamos por momentos de solidão, de dificuldade, de depressão, nós precisamos olhar para isso de uma forma boa. Mesmo que isso seja contra a lógica humana, contra a nossa própria natureza. Quando nós olhamos para esse momento de solidão, de deserto, de uma forma boa, nós permitimos que Deus possa vir ao nosso encontro e possa nos sustentar e possa nos tirar de lá. Porque aqueles que são fiéis, aqueles que clamam ao Deus vivo e ao Deus verdadeiro, são atendidos por Ele. Assim como a gente viu num dos últimos estudos, quando Elias ele clama de uma forma simples e singela a Deus, Deus responde a sua oração. Deus ele não quer que a gente faça um show, que a gente faça uma coisa, sei lá, grandiosa para chamar a sua atenção. Ele quer o nosso clamor sincero, Ele quer o nosso coração. E Ele sabe que apesar de Ele mostrar a fidelidade dEle constante para nós vamos ainda assim passar por momentos de dificuldade, de depressão, porque isso faz parte da nossa natureza humana. Mas o que Ele não muda
é que Ele vai estar lá. Que mesmo quando a gente deseja a morte, Deus vai se colocar diante do nosso lado e vai nos sustentar. Eu não sei o que você está passando nesse momento, as coisas que você tem que passar e lidar nesse momento, mas não tenha dúvida que se você está passando pelo deserto, se você clamar ao Deus vivo, Ele vai te sustentar e Ele vai te tirar desse deserto, porque Ele tem poder para isso. A questão é que nós precisamos entregar o nosso coração e a nossa fé para Ele, de tal forma como o Elias fez. Mesmo estando tão desanimado, ele sabe que Deus é o único que tem controle sobre todas as coisas. Se nós formos ver o restante do texto, a gente percebe que Deus usa sinais da natureza para mostrar para Elias que ele está ali, que ele está presente. E eu espero que, independente daquilo que tu estiver passando, que você consiga olhar para o teu redor e tente sair um pouco da sua situação de dificuldade, para que você veja na natureza, para que você veja no teu entorno, talvez para que tu olhe para a tua história e perceba que Deus está lá, e que Deus quer te acudir e que Deus quer te tirar dessa situação. Só basta que você entregue a tua vida nas mãos dele e que você permita que ele te tire de lá. E se você gostou desse estudo, se você gostaria de conversar mais sobre ele, se aprofundar mais nele, não perca os nossos estudos de forma presencial. Eles acontecem toda sexta-feira, às 8 horas, às 20 horas, né? Aqui no centro de Pomerode, na MEUC, na Missão Evangélica União Cristã. Então, se você quer se aprofundar, se você quer conversar, se você precisa conversar talvez sobre um outro assunto, não deixa de vir e não deixa de buscar ajuda, porque, sem dúvida, Deus vai te atender e Deus vai ouvir o teu clamor. E o meu desejo é que Deus te abençoe.